E estamos a chegar ao fim. Eu só quero dizer uma palavra. Depois de ouvirmos estas intervenções, acho que valeu a pena realizar este encontro. E passo a palavra à Sandra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Rui, apesar de ser um desafio que me apercebo agora ser difícil, e me vou tentar estar à altura das vossas comunicações, que foram interessantíssimas, e eu, como uma verdadeira contaminada, que mais de metade das pessoas aqui conhece bem e sabe porque é que estou a dizer isto, tenho este problema de achar que tudo é importante. Portanto, eu peço desculpa se o meu resumo vos parecer um resumo muito pouco resumido, mas custa-me muito retirar as palavras às pessoas, sobretudo quando são as palavras certas. Posto isto, parafraseando o professor António Nóvoa, na sua intervenção de abertura deste encontro da Semana da Aprendizagem ao Longo da Vida, hoje parece-me que foi um dia em que estacionámos para refletir e debater algumas das questões fundamentais que gravitam em torno da educação de adultos na atualidade. Nas palavras do Dr. Rui Seguro, da Associação Direito a Aprender, que organizou esta semana de atividades e dinâmicas de reflexão sobre a educação de adultos, uma dessas questões é o papel que esta tem e deve ter no despertar das consciências para as problemáticas ambientais e o desenvolvimento sustentável. Para além disso, é preciso continuar a valorizar e dar visibilidade às atividades locais e promover a reflexão sobre a intervenção que o nível local, institucional, político e académico devem continuar a ter na promoção de práticas que fomentem e garantam o acesso à educação ao longo da vida. Nas suas apresentações de abertura, os representantes das entidades parceiras desta semana salientaram algumas das particularidades do momento atual. O Dr. Armando Loureiro, da APEFA, fez notar a expectativa que se vive em torno das novas orientações políticas sobre a educação e formação de adultos após um período em que pouco espaço e relevância lhe foram dados no panorama nacional. Expectativa que exige medidas para a renovação do papel e das iniciativas em educação de adultos no país. O Dr. Alberto Melo salientou o papel da Direito a Aprender e a persistência do seu coordenador no movimento de visibilidade e celebração das atividades pelos adultos e reforçou também a ideia de que o lançamento dos centros Qualifica significa a esperança de mudança, na sequência de um ano de 2016 que considerou ter sido um ano feliz para a educação de adultos. O Dr. Fernando Pinto Amaral, do Plano Nacional de Leitura, por sua vez, salientou o valor das práticas de leitura intergeracionais, que exigem uma abertura das várias organizações públicas e privadas envolvidas na educação, que não permitam o confinamento do livro, da leitura e do seu público ao espaço escolar. O diretor da ANQEP, o Dr. Gonçalo Chufre, assinalou a adesão e o apoio à Semana ALV como reflexo do enquadramento favorável atual para a educação de adultos. Chamou a atenção de que, apesar deste enquadramento, o país ainda não vive uma situação financeira muito confortável, apelando a dinâmicas e à criatividade daqueles que defendem e trabalham na educação de adultos. Fez também a defesa da importância da educação de adultos ser apropriada pelo sistema nas suas múltiplas dimensões e salientou o papel que os centros Qualifica deverão passar a ter enquanto centros especializados de educação de adultos para que não possam ser colocados em causa por alterações nas configurações políticas e governamentais nacionais. Na sua sessão de abertura, o professor António Nóvoa, a partir de uma provocação, de um sinal de trânsito que dizia proibido estacionar ao longo da vida, chamou a atenção que, nas últimas décadas, a escola parece ter-se tornado uma obrigação ao longo da vida. Sendo que também é evidente que a educação de adultos é um fator essencial na luta contra a pobreza e a exclusão social. Portanto, educação precisa-se. A forma, no entanto, como se têm multiplicado os dispositivos de educação e formação, devem, no entanto, merecer alguma reflexão. O professor António Nóvoa chamou à discussão e à reflexão algumas experiências pedagógicas que têm sido feitas e que demonstram novas formas de fazer educação que não passam pela obrigatoriedade da escola. Referiu-se ainda ao terrível triplo E, as três horríveis palavras, empregabilidade, excelência e empreendedorismo,
terminou dizendo que a educação deve criar a capacidade de autoria, leitura, poder sobre as nossas vidas e construir a nossa presença na cidade. Provocações que pretenderam levar à reflexão de não abdicar de pensar e dialogar à margem das modas e, assim, criar-se uma cultura e movimentos a partir da palavra consciência, que só os humanos possuem. Terminou dizendo que, às vezes, é mesmo preciso estacionar ao longo da vida. A doutora Dulce Mota, da RUTIS, da Rede de Universidades da Terceira Idade, traçou algum historial desta entidade, que iniciou em 2005 e que, entre 2005 e 2006, atingiu o número de 297 universidades espalhadas por todo o país, abrangendo cerca de 40 mil pessoas, num processo de aprendizagem informal, que não requer nem dá origem à certificação, mas que é uma resposta social que pretende tirar as pessoas de casa para que frequentem áreas e disciplinas que pretendem. Salientou ainda que, à exceção da China, esta rede é considerada a maior rede de universidades sénior no mundo e que tem servido de exemplo para diversas iniciativas na Europa. Terminou a sua apresentação salientando que o recente reconhecimento desta rede pelo Conselho de Ministros tornou a atividade da rede de universidades da terceira idade ainda mais exigente. Quanto ao primeiro painel da tarde, ele desenvolveu-se em torno das questões do desenvolvimento sustentável e da sua relação com a educação de adultos. Nas várias comunicações apresentadas, ressaltaram algumas ideias que agora se aqui resumem. O Dr. José Manuel Alho fez um enquadramento histórico sobre os problemas ambientais e iniciativas globais para a procura de soluções para esses problemas. Salientou o surgimento dos conceitos educação ambiental e desenvolvimento sustentável e traçou uma tipologia dos principais problemas ambientais. Explicitou o atual modelo de desenvolvimento dicotómico Norte-Sul, que opera ao nível global e que aumenta as desigualdades. Salientou a importância do pensar local, agir global, não, ao contrário, peço desculpa, pensar global, agir local, no combate aos problemas ambientais. Afirmou o desafio de transformar o conceito de desenvolvimento sustentável em ações concretas e o papel central da educação nestas questões, nomeadamente nas suas vertentes não formal e informal. A doutora Fernanda Fonseca, da ONG Zero, salientou a importância de desenvolver novas formas de economia, pondo em causa o modo de vida e bem-estar atualmente existente, assente no consumo, demonstrando a insustentabilidade deste modelo através de diversos dados. Isto porque têm sido os efeitos reconhecidos de forma generalizada na utilização de recursos, na pegada ecológica mundial, sendo que vivemos num momento em que seria preciso cerca de 1,5 planeta para suportar o estilo de vida da humanidade. Nunca é demais repeti-lo. Sugere a mudança para um paradigma do paradigma da insatisfação, assente na centralidade da produção da riqueza, no crescimento contínuo e na eficiência, para um paradigma do suficiente, centrado no necessário para o bem-estar, que seja perspectivado com parcimónia. Em suma, considerou fundamental para um desenvolvimento sustentável que se faça ao questionamento da necessidade de forma regular, responsável e ética. O artista, entre parênteses, de plástico, assim se autodenominou, José Serra, do Centro Arqueológico de Almada, trouxe a sua experiência pessoal de aprendizagem por observação e pesquisa e foi dessa forma que foi desenvolvendo a utilização de materiais recicláveis, pouco convencionais, criando um estilo próprio de artesanato. Tem organizado formação com os objetivos de dar resposta em termos de ocupação e renovação de competências a uma população, sobretudo, mais envelhecida, procurando promover o bem-estar e despertar a consciência ambiental e ecológica. Por último, ainda neste primeiro painel do dia de hoje, o Dr. Carlos Ribeiro apresentou o projeto Caixa de Mitos e salientou a importância de saber o que os adultos querem realmente saber, ao invés de pré-definir a tipologia de cursos. O projeto promove a mudança para um paradigma de comunicação apoiada na escuta ativa e nas dinâmicas bottom-up, contrariando a lógica da informação unilateral e de uma grande quantidade de informação. Isto reforça a lógica do desenvolvimento local na promoção de uma educação de adultos ligada aos territórios e à economia global, às dinâmicas do desenvolvimento local e ambiental. Deste modo, defende-se o desenvolvimento do poder dos adultos. O projeto, com enquadramento europeu, prevê a criação de uma caixa de ferramentas de formação, pensado segundo o objetivo de que todos possam ser jornalistas cidadãos. Em suma, o projeto pretende inovar na criação de uma relação colaborativa entre produtores e consumidores de informação.
Num segundo painel, ainda sobre o tema Desenvolvimento Sustentável e a Educação de Adultos, foi constituído por elementos que, de alguma forma, representam também a luta pela educação ambiental. O primeiro comunicador foi a doutora Luísa Schmidt, que veio falar sobre os problemas relacionados com a insustentabilidade do atual modelo e paradigma. Salientou os problemas relacionados com a insustentabilidade deste modelo económico, um modelo ocidental de consumo, que é hegemónico, nomeadamente já tendo contaminado, neste caso também, a Índia e a China, com a mudança de hábitos de vida e de consumo que aceleraram a exploração e, por sua vez, a escassez de recursos. Colocando a questão de como induzir a mudança, salientou que há vários tipos de discurso, fazendo notar que há a narrativa dos limites, a narrativa do prometeico, ou seja, a crença na ciência e na tecnologia, e a narrativa da sustentabilidade, ou seja, encontrar novos paradigmas assentes de prosperidade, assentes na diminuição do consumo de recursos, tentando travar as desigualdades. A questão que se coloca do ponto de vista desta investigadora é, sobretudo, como equilibrar os domínios ambiental, económico, social e a governança, criando, em alternativa à atual economia, uma economia do bem-estar, que substitua o bem-estar materialista consumista pela sociedade do bem-estar e desenvolvimento comunitário. A segunda intervenção neste painel, o Dr. Joaquim Ramos Pinto, da ASPEA, referiu-se a diversas experiências e parcerias estabelecidas ao nível local e também ao nível de formação e criação de momentos de reflexão sobre as questões da educação ambiental. Apresentou uma experiência concreta, a aldeia de Mós, e salientou que o papel desta associação, da ASPE, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, é sobretudo apoiar os projetos que sejam atuais, que tenham uma preocupação ambiental e que pensem como envolver a população na educação ambiental. A descrição das iniciativas desta aldeia, em concreto, mostram a revalorização daquele espaço que tem vindo a perder população, tentando assim combater o desaparecimento das suas tradições, recuperando o património e revalorizando as suas mais-valias. A última apresentação deste painel, o Dr. Fernando Louro Alves, da Câmara Municipal de Lisboa, apresentou-nos um pouco daquilo que são as suas ideias sobre a educação e o desenvolvimento sustentável, questionando se a educação no século XX aumentou, será que terá evoluído também igualmente a literacia e a cultura, e salientou ainda a importância estamos com um problema. A intergeracionalidade nos processos de educação e desenvolvimento sustentável. Peço desculpa. No que diz respeito à plataforma para a educação e desenvolvimento sustentável, informou que esta permite estabelecer ligações e interações entre múltiplos agentes, promovendo projetos que pretendam o apoio da autarquia. Terminou fazendo um apelo à participação de todos os presentes. No que diz respeito às comunicações da tarde, o primeiro painel foi dedicado ao tema A Educação de Adultos em Portugal, que desafios enfrenta atualmente e que caminhos se perspectivam, tendo começado pela apresentação de um estudo realizado pela doutora Alexandra Aníbal, realizado a partir da sua experiência pessoal em processos de reconhecimento de competências. Assim, enfatizou a forma como os contextos não escolares de aprendizagem potenciam a formação de disposições reflexivas e cognitivas nos adultos. Destacam-se algumas conclusões, nomeadamente o facto de ter sido nas pessoas com um menor nível de escolaridade que mais subiu o envolvimento em atividades de educação formal e não formal, tendo isto como consequência a diminuição das desigualdades no acesso aos processos de educação de adultos. O envolvimento em processos informais foi em si potenciado pelo maior envolvimento em processos formais e não formais, comprovando que entre a dimensão não formal, formal e informal não pode haver uma dissociação. Referiu ainda a forma como os processos de reconhecimento de competências predispõem as pessoas para processos formais de aprendizagem e centrou-se depois na importância das narrativas biográficas enquanto pausas reflexivas, que potenciam aprendizagens e a capacidade para a agência individual sobre os percursos individuais de educação e formação. Nessa medida, permitem o desenvolvimento de competências técnicas específicas, de competências de literacia, da capacidade de agência individual e a promoção do envolvimento em percursos de aprendizagem, quer sejam formais, não formais e informais.
Numa segunda intervenção neste painel, o Dr. João Jaime Pires, diretor da Escola Secundária de Camões, referiu-se ao papel da escola no combate à baixa escolaridade dos adultos, à importância do aumento da oferta, da qualidade e da equidade na educação, para além da resiliência que tem caracterizado a educação de adultos. Focou a importância de um modelo de educação de adultos descolado no modelo escolar para que seja diversificado e possa satisfazer vários tipos de necessidades. A terceira intervenção deste painel teve a cargo da doutora Lucília Salgado e que se referiu à educação de adultos e ao sucesso escolar das crianças e o envolvimento das famílias e da comunidade. Referiu-se, peço desculpa, salientou que a escola continua a confirmar as classes sociais, ao invés de combater o seu esbatimento e a exclusão. A exclusão e o insucesso escolar continuam a ser um fenómeno massivo, seletivo, precoce e cumulativo, na sequência daquilo que já Ana Benavente afirmava nos anos 80, sendo que a União Europeia, embora sob o signo das teorias do capital humano, já reconhece que é preciso recorrer a outros processos e formas de aprendizagem no combate ao insucesso escolar, nomeadamente a comunidade. A autora investigadora foi analisar os contextos de literacia familiares e o seu papel no sucesso escolar, nomeadamente as crianças oriundas em famílias de baixos níveis de escolaridade, detectando as lacunas na cultura de escolarização dos filhos. Foi também investigar o mundo nas famílias, o que mudou, nas famílias em que os adultos realizaram processos de reconhecimento de competências. E verificou-se mudanças ao nível de desenvolvimento pessoal e social, do envolvimento da vida escolar dos filhos, do enriquecimento da literacia familiar, com impactos consideráveis nos percursos pessoais de educação e formação e nos percursos escolares dos filhos. Daqui que é preciso envolver a comunidade nos processos de educação de adultos e das crianças, ou seja, uma vez mais, as comunidades são novamente chamadas a criar dinâmicas de educação não formal e informal que potenciem contextos de literacia para todos, jovens e adultos. Na última intervenção deste painel, o Dr. Carlos Silvestre refletiu connosco sobre a educação ao longo da vida, com enfoque nas aprendizagens não formais e informais, apresentando 3 projetos da Universidade da Minho, afirmando que a educação formal não vai resolver os problemas da aprendizagem e das necessidades de educação de adultos por si só, pelo que os projetos a nível local são muito importantes para se saber o que é feito e como se pode fazer. Apresentou os 3 projetos de investigação no âmbito da educação de adultos e intervenção comunitária da Universidade do Minho, que em comum partem do levantamento de necessidades e interesses dos adultos e fazem a avaliação sobre as atividades que influenciam a construção dos projetos e o seu desenvolvimento. No quarto painel, dedicado às associações de educação de adultos, que papel? O Dr. Armando Loureiro, da APEFA, definiu o trabalho desta associação como um trabalho de tripla ação, numa atuação global de defesa da educação e formação de adultos, junto dos responsáveis políticos, junto dos atores que têm trabalhado no terreno na educação de adultos e junto dos adultos. Salientou a importância de as diferentes associações de educação de adultos se virem a juntar e juntarem sinergias, e fez ainda notar que o poder autárquico valoriza mais o movimento associativo do que o poder central e que o fator de proximidade é fundamental. Daqui que as associações têm um papel importante na defesa das questões levantadas pelas entidades promotoras e na forma como fazem chegar isso aos decisores políticos. O Dr. Alberto Mel, da APSEP, fez um breve historial da associação, salientando que em 2014, apesar da associação ter quase 30 anos, a APSEP foi reativada na medida em que os objetivos que enunciara no seu início se mantinham atuais. E pelo que era ainda fundamental lutar contra a decadência em que a educação de adultos tinha caído nos últimos anos. Em 2015, definiu como um ano de consolidação a criação do site e adesão à Associação Europeia de Educação de Adultos, tendo ainda preparado um documento para a apresentação aos responsáveis políticos com a manifestação das necessidades de uma política pública de educação de adultos. Salientou ainda a realização do primeiro encontro da APSEP neste ano de 2016, que pretende repetir-se em 2018. Deixou uma sugestão: pensar e trabalhar na convergência de uma plataforma para as associações, garantindo a especificidade de cada uma e a diversidade de ideias. A doutora Isabel Fernandes apresentou a ProEFA, em linhas gerais, sendo que esta associação foi criada em 2009, em Coimbra, e pretende centrar as soluções formativas nos adultos, sendo estas soluções mais voltadas para a educação formal, ainda com uma forte aposta no emprego jovem.
No momento do debate, o Dr. José Alberto Leitão colocou a dúvida se as novas tecnologias são ou não um fator de motivação nas atividades de educação de adultos. E, como respostas, o Dr. Armando Loureiro referiu que, de facto, atualmente, as redes sociais têm uma grande importância, nomeadamente na divulgação dos movimentos associativos. Igual ideia foi referida pelo Dr. Alberto Melo. O Dr. Armando Loureiro aproveitou ainda para reforçar a importância de se voltar a pensar na questão do alfabetismo e de reiterar também a ideia de ser fundamental a colaboração entre associações. Num último desafio por parte do moderador, José Alberto Leitão, foi colocada a questão o que diriam a um decisor político se pudesse. E passo a reproduzir, uma vez que está aqui no lado direito. As questões passam por haver políticas públicas de educação de adultos continuadas, uma vez que isto é um projeto para pelo menos uma década para ser consolidado. A possibilidade de resolver o problema do alfabetismo em Portugal, e estas foram questões salientadas pelo Dr. Armando Loureiro, da APEFA. A doutora Isabel Fernandes, da ProEFA, diria que pedia para apostar mais na educação e formação de adultos, nomeadamente porque nos tempos atuais se aposta mais na educação de jovens, ou seja, na criação de mais oferta em educação e formação de adultos. O Dr. Alberto de Melo pediria para não pensar só em programas e projetos, mas a educação de adultos e a educação permanente precisam de uma política pública consolidada. A sugestão da criação de um livro branco da educação de adultos sobre os problemas, as medidas necessárias, o que existe e o que é prioritário, para que depois, num período prolongado, se implementassem as medidas identificadas. Um segundo pedido seria uma campanha para reverter a imagem denegrida dos centros de novas oportunidades por parte do anterior momento político. E no final desta troca de ideias, do último painel, ficou o desafio então da criação de uma plataforma nacional de associações de educação de adultos. O dia terminou com a apresentação dos diferentes candidatos ao prémio Semana ALV 2016, sendo que o projeto vencedor foi a Rede Valorizar. Obrigada.